Olá, gente, sejam bem-vindas e bem-vindos ao canal Cá Entre Nós. Nosso tema de hoje começa com uma pergunta: por que não somos felizes? Só que antes de entrar com a teoria que eu trouxe para vocês, para a gente tentar dar uma resposta a essa pergunta, eu queria falar sobre a felicidade. Se a gente buscar o conceito, tanto no senso comum quanto na filosofia, a gente vai encontrar inúmeras definições. Mas eu acho que a definição mais comezinha que nos interessa aqui é falar da felicidade como um bem-estar permanente, que a gente não tem sofrimento. Então essa felicidade em que a gente não passa por nenhuma angústia, essa felicidade é aquela que a sociedade acaba nos impondo e dizendo pra gente que é possível ser totalmente feliz e ser o tempo todo, né? Então é uma enganação, porque a gente sabe muito bem que a sociedade capitalista, ela tenta nos convencer disso quando ela nos provoca, ela nos convoca a consumir coisas para que a gente adquira bens e assim a gente possa encontrar essa tal felicidade. E muita gente que não consegue essa felicidade imaginária se sente um fracassado. Essa é a verdade sobre a felicidade. Então Freud pode colaborar com uma teoria de um texto dele chamado Mal-Estar na Cultura ou Mal-Estar na Civilização. É a mesma coisa, depende da tradução. O que ele quis trazer é a ordem do desconforto, por isso que ele fala da cultura e da civilização. Então, onde será que está a origem? Onde está a fonte de nossa infelicidade? E ele vai dizer muitas coisas nesse texto. Uma delas é que ele explica que a ciência, a tecnologia e o progresso não deram conta de resolver os nossos conflitos. Não houve nenhum momento na nossa vida, na humanidade, em que a gente estivesse totalmente em paz. Nós estamos aqui no século XXI e duas grandes guerras estão acontecendo, né? Israel e Palestina, a Rússia e a Ucrânia. E a gente percebe que se não consegue um minuto de paz, esse é um dos obstáculos da felicidade. Bom, e ele vai dizer também uma coisa que eu já falei em outro vídeo, que o homem pagou um preço altíssimo para sair da natureza para a cultura. Então, enquanto nós éramos mamíferos, simplesmente, e não estávamos ainda na civilização, a nossa vida era menos sofrida. Pô, parece estranho, né, que a tecnologia, ao invés de trazer a felicidade desejada, ela não trouxe os avanços, o progresso. Por quê? Porque o buraco é muito mais embaixo do que a gente pode imaginar. Que custo é esse que a gente tanto paga? É um custo alto porque a gente precisa sufocar certos impulsos mais primitivos. Então, a gente precisa respeitar as leis, a gente precisa ser cordial e tolerante um com o outro. O mal-estar está aí, justamente aí. Nós engolimos sapos. Basta um dia da rotina entrar num banco, enfrentar uma fila, descobrir que apenas um caixa está funcionando para os nossos impulsos agressivos brotarem e a vontade que a gente tem de quebrar aquele banco. Tudo bem que tem gente que acaba fazendo isso. A gente se controla, mas o desejo de colocar para fora essa agressão interna, ela é permanente, porque a gente se sente o tempo todo lesado, enganado, traído, desrespeitado, mas a civilização nos obriga a conter esses impulsos. Então, do que é formada a cultura? Ela é formada por leis, por regras sociais, por limites, né? Então, só que não é a lei do mais forte, porque se for a lei do mais forte, o que vai imperar é a barbárie, e a barbárie pode nos destruir. Nós vivemos um período de barbárie, né? Uma barbárie em que nós nos matávamos. Embora a gente saiba também que no mundo contemporâneo existe muita barbárie também por aí, né? Às vezes um pouco mais sufocada, escondida, mas nós temos ainda pessoas barbarizando a civilização. Bom, a civilização então é fruto da repressão, quando a gente abre mão de nossas pulsões agressivas e sexuais. Só que para conter, nós também nos agredimos, porque essa contenção não é a qualquer preço.
A gente se contém e a gente sente que adoece muitas das vezes por isso. Uma outra coisa que ele fala também nesse texto é que quase nada dá conta de responder sobre o sentido da nossa existência. A gente o tempo todo pensa sobre isso. O homem, por exemplo, é o único animal que sabe que vai morrer. E isso traz sofrimento. Isso nos impede de chegar a essa felicidade. O que a gente faz então? Qual é o escape que a gente tenta forjar para essa angústia? A gente foge para as paixões, a gente foge para os vícios, para o progresso que a gente imagina que possa nos trazer algum bem, as religiões, ou seja, pequenas distrações para que a gente não possa se haver com essa dor da própria existência. O que ele vai destacar nesse texto é que seguramente a nossa maior fonte de sofrimento é a relação com outras pessoas. A natureza, muitas das vezes, causa dor, mas a gente não briga contra a natureza nessas catástrofes naturais. A gente não briga contra o terremoto, o maremoto, as inundações, as enchentes, os incêndios florestais, mas a gente faz o que com o outro? A gente se revolta com o outro. O sofrimento brutal que atravessa a nossa vida é a relação com outros seres humanos. E Freud também vai dizer sobre a felicidade que ela existe, mas ela é episódica e moderada, E ele também vai falar que a psicanálise, é contra, Na verdade não foi Freud que falou isso, Foi a psicanálise mais contemporânea que traz essa ideia de que essas terapias de autoajuda que vêm trazer soluções universais para todos os indivíduos, mostra que os problemas que a gente busca resolver, essas soluções são soluções para a massa, mas não para sujeitos. Tem uma história muito interessante de uma senhora que procurou um psicólogo e ela se queixou nessa consulta de que toda vez que ela procurava um psicólogo, para sair da depressão, o psicólogo falava para ela assim: olha, eu acho melhor você já pensou em um baile da terceira idade? E a primeira coisa que ela falou na última consulta foi isso: você não vai me mandar em um baile da terceira idade não, Por quê? Porque essas soluções universais, elas trazem uma saída para pessoas em grupo, mas nós somos sujeitos, nós buscamos soluções particulares. Nós não queremos a mesma solução para o outro, para a gente. Por quê? Porque a gente entende a nossa singularidade, a gente entende a nossa subjetividade. Bom, o que ele também aponta do que se pode extrair luz dessa desgraça toda? Algumas satisfações substitutivas. E ele destaca principalmente a arte como essa possibilidade de um endereçamento maior para essa insatisfação pulsional. Porque a arte, ela traz a ideia de ilusão, que se revela eficaz psiquicamente exatamente ao papel que a fantasia oferece. Existe um diretor de cinema muito famoso chamado Quentin Tarantino, e ele faz filmes violentíssimos, não são filmes muito comerciais, mas são filmes muito violentos. E algumas pessoas perguntaram para ele uma certa vez: poxa, mas você é uma pessoa tão dócil, por que você faz filmes tão violentos? Ele fala: exatamente por isso, porque é onde eu posso endereçar esses impulsos agressivos. Eu adoro a violência, porque ali eu sei que é de mentira. E isso, de certa forma, apazigua essa agressividade que eu tenho dentro de mim. A cultura, então, ela controla os nossos impulsos, mas não é por meio da polícia, das armas, do exército. Essa cultura vai controlar a partir de uma instância psíquica chamada superego, que é uma introjeção de um pai repressor. Em outro vídeo, no vídeo que eu falei sobre o inconsciente, eu falei da primeira tópica do aparelho psíquico, que é o consciente, o pré-consciente e o inconsciente. Nessa segunda tópica, que é a segunda teoria do aparelho psíquico de Freud, ele vai falar do id, do ego e do superego. Mas antes de entrar nisso, eu gostaria de falar para vocês de dois princípios, porque isso é importante para definir cada uma dessas instâncias, que é o princípio do prazer e o princípio da realidade.
O princípio do prazer é aquele em que a gente busca a satisfação a qualquer preço, inclusive atropelando as regras sociais. E o princípio da realidade é aquele que contém esses impulsos, né? Que não desobedece às normas, não desobedecem à ética, né? Às leis da sociedade para obter prazer. Então, no princípio de realidade, a gente adia o prazer, a gente contém, a gente não vai buscar satisfação a qualquer preço. Então, quando a gente vai conhecer essas instâncias, a primeira delas é o id, que é uma parte instintiva da vida humana, né? É aquela parte mais animal que a gente tem, que é movida exatamente pelo princípio do prazer. Lá, a busca de satisfação não tem freio. A gente tem o ego, né, que é o eu, em que ali está a consciência, né? O ego é aquele que vai ficar exprimido, meio tensionado entre o id e o superego. Então é a consciência, é a contenção, é a lucidez para fazer as suas escolhas, sempre dentro do princípio da realidade e não do princípio do prazer, como é o id. E temos a última instância, que é o superego. O superego é essa instância crítica, que nos censura, que modera, né, os nossos prazeres. Então ele está ali dentro exatamente para fazer essa contenção. Quando a gente pensa na cultura, existe uma ideia de que existe um supereu, né? Porque superego é a mesma coisa que supereu. O supereu da cultura é aquele em que existe um certo sentimento de culpa. Não um sentimento doentio, não se trata disso. Mas é um tipo de sentimento em que faz a gente ser membro de uma cultura e conseguir atravessar um processo civilizatório que é permanente, que a gente fica construindo ao longo do tempo. Como é que esse superego, seja o supereu da cultura, se forma? Se forma desde criança, a partir de uma certa autoridade dos pais, dos cuidadores, dos professores, que vão dizer na nossa infância o seguinte: olha, toma conta, olha para atravessar a rua, olha para os dois lados, fica longe do fogão, não coloca o dedo na tomada, toma cuidado com a escada, desce daí, menino. E isso vai forjando na gente, enquanto criança, um certo medo, um certo receio. E aí a gente obedece com medo do castigo, obedece com medo das consequências, de que a gente realmente pode se ferir. E quando a gente entra na vida adulta, a gente também leva esse medo, porque já houve a introjeção dessa lei paterna, né? Então a gente é capaz de cumprir determinadas ordens sem que uma outra pessoa diga, porque isso já está internalizado, tá? Bom, cada cultura se organiza de um jeito. Quando a gente fala cultura, a gente não está falando só do Brasil, a gente está falando de cultura de um modo geral. Cada uma estabelece as regras como pode, né? Não existe, infelizmente, uma terapia da cultura. A gente não pode tratar disso em grupo, né? Assim, a gente não tem como fazer um tratamento de uma sociedade inteira. A gente faz isso subjetivamente. Mas o que não se pode negar é que existe um entrelaçamento entre o sujeito e a cultura. Bom, quando a gente fala dessa sensação, né, que a gente tem de estar sempre sofrendo e de que a gente não obtém felicidade, é porque a gente não consegue manter uma certa leveza, né, diante desses obstáculos, diante dessas tensões. Tem um livro chamado A Insustentável Leveza do Ser, de Milan Kundera, que também se transformou em filme, que fala um pouco disso. É só a gente imaginar, por exemplo, uma cena, vamos imaginar um almoço de domingo na família, né? Tá todo mundo feliz, a comida tá gostosa, né? O pai já fez lá a 10ª piada para todo mundo rir, as crianças estão brincando, os cachorrinhos estão ali em volta da mesa, uma cena idílica. Aí, de repente, tá tudo bem, de repente uma criança se machuca, se corta. Todo mundo levanta da mesa tenso, já começa a pegar o documento do carro para levar a criança para o hospital. Pronto, a tensão se instalou. E aquela leveza que estava ali naquele micro momento, ela se perde. A gente pode descrever aqui inúmeras cenas em que a nossa felicidade é cortada, parece ceifada da nossa vida naquele momento. Esse filme fala um pouco disso, né?
E a gente pode aí tirar vários exemplos. Agora, eu gostaria de encerrar esse vídeo dizendo o seguinte: se é na relação com o outro que a gente não consegue a tal felicidade, paradoxalmente é também na relação com o outro que a gente se salva. É na relação com o outro também que a gente pode chegar minimamente a essa ideia de felicidade. Então, é um paradoxo, porque ao mesmo tempo o outro nos frustra, nos trai, nos lesa, né? É desleal muitas das vezes, mas ele também sabe fazer com a gente uma parceria que nos salva desse vazio, que nos salva dessa infelicidade. Bom, esse é o nosso último vídeo do ano. Eu queria desejar a todos um Feliz Natal e eu queria desejar também um ano e uma vida diferente para todos, em que a gente não almeje essa felicidade, mas que a gente possa ter relações amorosas menos adoecidas, menos aprisionantes, menos opressoras, sem objetificações, e que a gente possa construir uma sociedade cada vez mais colaborativa, em que a gente possa fugir desses impedimentos. É claro que mesmo alcançando isso, a gente não vai conseguir uma felicidade permanente e plena, mas pelo menos a gente pode sofrer menos, a gente pode atravessar essa trajetória da vida de uma maneira muito mais satisfatória, muito mais gostosa, muito mais amorosa.